Fala galera, vamos acompanhar o Samuel Venâncio aí, fazendo uma análise pesada em cima aí dessa derrota do Cruzeiro para o Boca Juniors no La Bombonera. Cruzeiro que fez uma péssima partida, não jogou nada, segundo tempo pior do que o primeiro. Vamos acompanhar aí, já deixa aquele like, se inscreve, compartilha o vídeo aí, bora. Eu queria começar aqui falando, Valor, a gente ainda vai ter Matheus Pereira e Fernando Seabra. E o Matheus Pereira, ele não gosta de ser questionado, né? Mas a gente estava lá, o Rafa Nobre, que é repórter de O Tempo, inclusive, foi quem começou a fazer a pergunta. E aí vamos trazer aqui as palavras do Matheus Pereira sobre mais uma atuação ruim dele, do Cruzeiro em geral, mas dele também, de quem a gente espera muita coisa, né? E não tem acontecido. Mas eu quero começar aqui a minha avaliação com o que eu postei há pouco nas redes sociais, ou assim que terminou a partida. Um segundo tempo pior ainda que o primeiro, que custou uma vitória fácil do Boca Juniors, que não tem tanta técnica, mas tem vontade de sobra e não assiste em campo. Cruzeiro sai vivo do duelo só porque falta qualidade no time argentino. O Wallace fez grande partida, Cássio evitou o pior com um milagre. Matheus Pereira, como craque do time, não pode passar uma partida deste tamanho sem qualquer ação de destaque. Então, o que eu quero trazer aqui é ficar nesse discurso de, como o da casa disse bem há pouco, o primeiro tempo foi uma bosta também, gente. O segundo foi uma bosta ao quadrado. E aí veio a vitória da equipe do Boca. Então, um gol de Cavani, numa facilidade absurda que o Boca encontrou. O Martínez, técnico do Boca, vem com uma alteração, que ele traz o Zenon para a direita. E ele coloca um outro jogador do outro lado, tirando o Saraleg. E aí ele começa o segundo tempo dominando todas as ações. Se no primeiro tempo teve o Martegani, né? Ele entrou e pelo lado esquerdo, estava tendo muita liberdade, e o Zenon do outro lado. Então aquilo ali já foi um domínio do Boca absurdo no começo do segundo tempo. E foi assim quase que todo o segundo tempo. Depois, no finalzinho, é que o Cruzeiro procurou jogar. Eu acho que é muito pouco ficar em um discurso de o Boca, beleza, é tradicional aqui, é verdade, é um jogo difícil, é verdade, mas dava pro Cruzeiro jogar e não jogou. O Cruzeiro veio para voltar com um empate. Essa que é a verdade. Vamos empatar aqui porque dá para empatar, só que dava para ganhar, dava para jogar. Ficar limitado a esse tipo de jogo que o Cruzeiro fez é muito pouco. É muito pouco para um investimento alto que foi feito, para jogadores que o Cruzeiro tem, para ter mais bola numa partida como essa. Então, eu hoje saio daqui bastante triste, chateado, e que a cobrança que vier para cima do elenco e do Seabra principalmente, ela vai ser muito justa. Muito justa. O Cruzeiro sai vivo, repito, porque o Boca falta técnica. Porque senão era atropelo aqui. Era atropelo. É um time que pode faltar técnica, mas não falta vontade. O Boca, ele vai lá pro Mineirão, pode ter certeza, ele não vai assistir o jogo, como o Cruzeiro assistiu aqui no segundo tempo. E outra, o Seabra, que vai falar daqui a pouco, ele admite que o esquema do Cruzeiro está manjado. Vamos pensar em outra coisa, Seabra. Vamos pensar em outra coisa. Os volantes do Cruzeiro estão... o volante da direita marca quando a saída de bola vem do adversário. Aí estica aquele campo inteiro para tentar marcar. Aí o cara toca, ele já perdeu a viagem. Aí tem que voltar. Aí vai pro outro lado. A mesma coisa. Aí o esquema hoje não está potencializando nenhum volante. E olha que é um setor que o Cruzeiro investiu bem. Não está potencializando Matheus Pereira. E o ataque vai passar fome. O ataque do Cruzeiro vai passar fome.
Então, Seabra, vamos pensar em outras alternativas. Em outras. O Cruzeiro fez um jogo muito ruim e o segundo tempo foi uma Foi muito ruim. O Boca ganhou de 1-0 e olha que esse Boca aí podia fazer o que aquele time de 2018, que era muito melhor, fez no Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda tendo o Dedé expulso, hein? Esse time do Boca aqui, mais um pouco, ele sai hoje com a classificação, hein? E o Cruzeiro assistindo. E aí vier com o discurso de o primeiro tempo, a gente fez um bom jogo, o segundo tempo é que... Não, gente. Não vamos por esse caminho aí não, que não é legal. Não é legal. O Cruzeiro pode e deve jogar muito mais bola. E o Matheus Pereira, Matheus, todo mundo sabe que você é capaz de entregar muito mais. Todo mundo sabe. Pode estar marcado, o que for. Mas não pode fazer um jogo desse, não. Isso aí tem que te incomodar muito. Porque se eu sou um jogador do potencial do Matheus, de um investimento que o Cruzeiro fez para tê-lo aqui, se eu saio de um jogo sem ser notado, isso aí, meu amigo, ia me incomodar demais. E eu espero, com sinceridade, que o Matheus se incomode para ele ser um jogador que todo torcedor espera. Como ele já foi em outros momentos. E a gente já defendeu aqui por várias vezes. Agora, esse tipo de atuação, essa atuação ela não pode se repetir por seguidas vezes. Porque é normal um time depender de um grande jogador, que ele está naquela equipe. Mas esse jogador ele tem que entregar um algo. Não precisa ser um algo extraordinário todo jogo não, mas também não pode ser uma partida tão apática como o principal jogador do Cruzeiro passou. E aqui a gente está usando o Matheus Pereira, mas hoje aqui eu não consigo exaltar muita coisa não. O Wallace, que para mim foi o melhor do Cruzeiro, e olha que tomou um amarelo cedo por causa de um vacilo do William, e eu acho que fez uma grande partida. O Cássio fez um milagre, porque se volta com 2-0 aí, ia ficar ainda mais difícil, né? 1-0 aí vai ser difícil demais, viu, gente? O Cruzeiro vai ter que jogar muita bola para sair com essa classificação. Vai ter que fazer valer o mando de campo, estádio lotado e jogar bola. Porque esse Boca vai lá para Belo Horizonte, meus amigos. É o mesmo cenário de 2008, Samuel. O tempo inteiro. Pois é. É exatamente aquele 2-1, né? Que o Fabrício fez um gol e... Não, beleza. Não dá pra comparar porque ali era um dos melhores Bocas de todos os tempos, né? Mas com certeza eles vão lá pra Belo Horizonte, pro Mineirão, pra não ter jogo. O Cruzeiro precisa melhorar, a cobrança precisa existir porque estamos vivendo agora a pior fase com o técnico Fernando Seabra. 3 jogos sem vencer, derrota aqui pro Boca, empate com o Atlético Mineiro, derrota pro Fortaleza e um sinal de alerta está ligado. E para fechar, o Seabra precisa ser coerente nas suas escolhas. E Seabra, um último recado. Se você não tem atacante, vai na base lá e pega o Kaique Kenji, pega não sei quem que tá lá, pelo menos você ter no banco. Porque você colocar o Kaique no lugar do Lautaro, numa substituição para um jogo desse, aí escancara um monte de coisa, né? Aí escancara um monte de coisa, porque foi uma alternativa que, pelo menos, eu, nesse tempo que os treinos foram abertos, eu nunca vi isso acontecer. E acho pouco provável que isso tenha sido treinado em algum momento. É mais um, tipo, aquele final de pelada, que você tá lá e... vai sair alguém lá, entra qualquer um lá. Tipo isso. Isso aí eu acho muito feio
E um time como o Cruzeiro não pode, num jogo desse tamanho, pensar numa solução dessa que, repito, se bobear, uma solução que nem é treinada no dia a dia na Toca da Raposa 2, viu, Valor? É isso aí, meus amigos. Cruzeiro, os últimos 3 jogos do Cruzeiro foram péssimos. Parece que desaprendeu, né, a jogar bola. Palavras fortes aí do Samuel, mas é necessário, né? Cruzeiro parece que tava andando em campo, não jogou bola, parece que se preocupou em não tomar uma goleada contra esse time fraquíssimo do Boca. Dos últimos anos aí, esse é um dos piores times do Boca. Se fosse aquele que o Cruzeiro perdeu alguns anos atrás, aí sim poderia ser uma derrota humilhante. Mas com esse aí, o Cruzeiro só se preocupou em não tomar uma goleada. Jogou mal demais. Primeiro tempo péssimo, segundo tempo piorou. Já tem um tempo, né, que o Matheus Pereira não tá jogando bola. Não tá condizendo com o que ele apresentou nos jogos anteriores. Veio muito bem, fez muitos passes a gol aí, começou até a fazer gol e de repente parou. Errando passes próximos aí. Tem errado bastante. Hoje o time foi mal, muito mal. Algumas peças aí, né, como ele falou, o Wallace, né, tá começando a crescer. E a gente sabe do potencial dele, né? Ele joga muito. Matheus Henrique que, apesar que ele entrou já no segundo tempo, mas a gente espera mais dele, né? Ele também é naquele patamar ali do Wallace e hoje ele não foi muito bem. Seabra dando uma de professor Pardal aí, algumas coisas meio estranhas que ele tá começando a fazer. Parece que ele tá se perdendo aí no trabalho dele. Vamos esperar que ele volte aos eixos aí pra ver, né, se ele volta a fazer o que tava fazendo antes. Quando não tinha os reforços, tava jogando bem, né? Deu uma encaixada no time. Aí depois que os reforços chegaram, que era pra melhorar o time, começou a piorar. Aí não, né, Seabra? Próximo jogo contra o Vitória. Cruzeiro tem que vencer, é obrigação. 3 jogos assim vencer. 2 pelo Brasileiro, 1 pela Sul-Americana. Tá na hora. Tá na hora de vencer e não deixar o povo de baixo se aproximar. Porque o Cruzeiro tava com um pouquinho ali de gordura. Agora essa gordura já foi queimada. E já estão chegando. Bahia ganhou, São Paulo. Então tá na hora do Cruzeiro começar a ganhar de novo. E afastar aí essa má fase, né? Porque todo time oscila. O Cruzeiro tá oscilando. Vamos esperar que o Cruzeiro saia dessa má fase e volte a vencer, subir na tabela, encostar nos líderes lá. Mesmo que a gente não vá buscar título, né? Porque é muito difícil. Mas para um time, né, que tava ali junto com o Fortaleza, praticamente, né? Um pontinho só. E caiu tanto. Fortaleza tá lá em cima, colado no líder. Se todo mundo tava falando, ó, Cruzeiro e Fortaleza pode brigar pelo título. E o Fortaleza continua na briga. Porque o Cruzeiro saiu da briga só por causa dos 2 jogos. Então, o Cruzeiro ainda tá nessa briga. Apesar de eu achar que não dá, né? Esse ano a gente vai brigar pela Libertadores. Tentar essa 4ª vaga aí, né? O 4º lugar já classifica a gente direto. Mas se ficar entre os 6, ótimo também. O importante é estar lá. Mas é isso, galera. Muito azar hoje aqui. Péssimo futebol, né? Azar não, né? Foi péssimo futebol mesmo. O Cruzeiro não jogou nada, então mereceu a derrota. E agora tentar reverter isso no segundo jogo lá no Mineirão. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho aí. Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.